Oi, gente! Hoje a gente vai falar sobre os estrangeiros na Costa. Agora eu vou explicar para vocês sobre a invasão dos franceses. No ano de 1555, eles fundaram a França Antártica, no Rio de Janeiro, e a França Equinocial, no Maranhão. No nome de Jesus foi. Os franceses tinham como objetivo principal fundar uma colônia em território brasileiro, para poder participar ativamente do lucrativo e novo mercado da exploração colonial. Os franceses protestantes queriam também fundar uma colônia no Brasil, para viverem longe de perseguição religiosa que sofriam na França. A invasão holandesa. A invasão holandesa ocorreu durante a União Ibérica. Mas para a gente entender isso, a gente tem que saber o que é a União Ibérica. A União Ibérica ocorreu quando os espanhóis dominaram Portugal. Por quê? Porque o rei de Portugal morreu sem deixar herdeiros. E o parente mais próximo dele era o rei da Espanha, que era Felipe II. Então o Felipe II se tornou rei da Espanha e de Portugal, o que formou a União Ibérica, que durou 60 anos. Os holandeses também implantaram em Recife e Olinda o cultivo de cana-de-açúcar. E quando eles foram embora, eles foram para o Caribe e por isso o açúcar aqui no Brasil caiu um pouco. O principal holandês foi Maurício de Nassau, que foi principal aqui porque ele modernizou o Nordeste, mais especificamente Recife e Olinda, e também acreditava nos direitos iguais das pessoas. Principais aspectos da administração de Nassau no Nordeste do Brasil. Estabeleceu relações amigáveis entre holandeses e senhores de engenhos brasileiros. Incentivou, através de empréstimos, a reestruturação dos engenhos de açúcar do Nordeste. Introduziu inovações com relação à fabricação de açúcar. Favoreceu um clima de tolerância e liberdade religiosa. Modernizou a cidade de Recife, construindo diques, canais, palácios, pontes e jardins. Estabeleceu e organizou os sistemas de coleta de lixo e serviços dos bombeiros de Recife. Determinou a construção em Recife de um observatório astronômico, um jardim botânico, um museu natural e um zoológico. Depois que os holandeses foram embora, a produção de açúcar continuou e foram implantados nos engenhos de cana-de-açúcar, que eram formados pela Casa Grande, que era o lugar onde os senhores ficavam, pela senzala, onde os escravos ficavam, pela igreja, que era o local de oração, pela lavoura, que era onde a cana era plantada, pela casa de purgar, que era onde o açúcar era produzido, pela horta, para plantar os alimentos, a moenda, que moe a cana, e para facilitar, eles tinham o carro de boi, que era o veículo utilizado naquela. As principais formas de resistência escrava eram a fuga, o assassinato dos senhores, suicídio e o aborto, a gravidez de escravos ou às vezes de senhores. Uma das formas de resistência é a fuga, e a fuga dos escravos resultou na formação dos quilombos, que eram pequenas aldeias onde eles tinham vida própria sem a escravidão. O maior quilombo do Brasil é o Quilombo dos Palmares, e as pessoas que ainda vivem em quilombos são chamadas de quilombolas. O governo não dá muita atenção para eles, por isso eles vivem em condições ruins. Além das formas de resistência, existia uma maneira mais certa de se conseguir a liberdade. Era com a carta de alforria. Mas, para conseguir ela, os escravos deveriam conquistar a confiança dos seus senhores, ou índias se relacionavam com os senhores. Quando algumas pessoas tinham dinheiro e não concordavam com a escravidão, essas pessoas compravam lotes de cartas de alforria.